pergunta que não quer se calar é: por que que a gente é tão diferente um do outro? E a gente vai conversar e vai conhecer os perfis. Os perfis, eles são diferentes, eles atuam de forma diferente. Primeiro, o que é o perfil comportamental? Primeira coisa, todos nós temos todos os perfis. Então, tudo que eu falar aqui, todo mundo tem. Não existe ninguém que é 100% uma coisa e ninguém que é 100% outra. Ou 0%. Principalmente em situações diferentes. Às vezes, dentro de casa, você aflora mais um lado, às vezes, lidando com o cliente, aflora mais outro, às vezes, onde você é o cliente, é outra situação. Então, todos nós temos, tá? E não tem nada de demérito nisso. Ainda bem que somos todos diferentes e todos temos características em comum também. Além disso, é muito importante que você tenha em mente que não existe perfil certo, não existe perfil errado. Existem perfis. Quando a gente fala de certo e errado, a ideia é que existe uma pessoa preparada, mais preparada para uma vaga do que para outra. Existem pessoas mais preparadas para fazer um tipo de atendimento do que outras, e a gente vai falar sobre isso. Eu só queria que vocês tivessem em mente que não tem certo, não tem errado. Existem diferentes. Assim como não existe um melhor e um pior. Existe, como a gente falou, adequações. E quando a gente for conversando, isso vai ficando um pouco mais claro. Mas eu realmente preciso passar essas informações para vocês antes da gente começar a falar sobre isso. E a coisa mais importante são características. Comportamento. Comportamento muda. Você sabe aquela coisa quando você é criança, que você fica pipocando o tempo inteiro, pulando igual uma pipoca? E depois chega uma fase da sua vida que o seu comportamento muda. E você começa a ficar um pouco mais tranquilo, certo? Portanto, são características, são comportamentos, eles moldam, eles mudam. Então, diferentemente de um remédio, não é rótulo. A pessoa não é aquilo para todo sempre. Joia? Tranquilo? Vamos falar, então, de um outro perfil. Um perfil executor. Esse perfil é um perfil meio mal entendido, sabe? Assim, as pessoas têm um pouquinho de rancor dele. Vocês vão entender o porquê. Mas vamos lá. São pessoas muito ativas, muito... Bora! É para fazer? Vambora! São pessoas competitivas. Você quer motivar um executor? Se você quiser motivar um executor, você fala uma palavrinha só, palavrinha mágica do executor. Duvido. Você falar duvido para o executor, você ligou o turbo da criatura. Você vai ver como que ele não vai parar até terminar. Ele é muito competitivo. Ele é extremamente otimista. Não, vai dar. Claro que eu vou conseguir. Vou, não tenho a menor dúvida. Tá no papo. Muito otimista. Extremamente otimista. Ele é muito dinâmico. Ele detesta ter que fazer a mesma coisa 200 vezes. Por quê? Exatamente pelo duvido, pelo competitivo, pela atividade, ele detesta falta de desafio. Então, se você não der novidade para ele, ele vai desanimar muito rápido. E uma coisa extremamente legal dele, ele é muito focado em solução. Portanto, diferentemente do comunicador, o executor ele é focado na tarefa. Ele quer resolver. Ele vai resolver. Ele não é que ele quer, ele vai. Ele vai resolver. E é aquela pessoa que, enquanto não resolver, ele não sossega. Então, isso é um ponto para ele. O que o executor gosta, né? Como eu falei, ele gosta de desafio. Ele gosta muito de desafio, mas não é desafio pequeno, não. É um desafio que... E nem sempre ele precisa desafiar o outro. Ele precisa se desafiar. É óbvio que o outro é muito melhor, né? Tipo, ganhei de você, né? Óbvio. Então, ele gosta muito disso. Mas ele também tem um perfil de liderança. Bora, gente! Vem comigo. Nós vamos conseguir. Subir a montanha com a gente mesmo. Vamos embora. A gente vai conseguir. Mas a gente não tem material. Ah, mas tem. Tem cipó, tem... A gente vai conseguir. Tem dúvida disso. Ele tem essa liderança e ele não tem medo de assumir riscos. Esse é um cara, por exemplo, que lá atrás, quando a gente falou de não assumir o erro, ele não assume o erro, ele assume os erros, mas por quê? Porque ele assumiu os riscos. E outra, se ele errar, ele vai fazer questão de falar que ele errou, mas ele também vai falar, eu errei, mas nunca mais eu erro. Nunca mais.
E ele não erra nunca mais. Não aquele erro, né? E o que eles não gostam? Gente, processo lento. Qualquer coisa que fale, daqui a 3 semanas, nossa senhora, matou. Matou a pessoa. 3 semanas? Meu Deus, 3 semanas é quase para parir 3 filhos. Não, tá doido. Falta de autonomia. Esse cara é um líder nato. Então, se ele tiver que, tudo que ele tiver que fazer, tiver que pedir, bater continência para você enquanto empresário, ele não vai render. Ele precisa de uma certa autonomia, ele precisa saber que ele pode ir. E outra coisa que ele detesta é o tal do mimimi. Nossa, quer matar um executor é colocar alguém. Ai, gente. Nossa, é tão difícil. Não! Você pode ter certeza que se o executor puder, ele joga essa pessoa longe. Além disso, essa pessoa tem uma característica, né? A gente vai falar isso no cliente, mas já vou adiantar uma coisa. Essa pessoa é muito direta. Então, às vezes, ela é muito mal compreendida, como eu falei. Às vezes, a falta de compreensão faz com que essas pessoas sejam mal interpretadas. Vamos falar um pouquinho de como é que ficam os exemplos? Como é que fica em relação à equipe e ao cliente? Na equipe, quem é esse cara que é executor? É o que gosta de uma competição. É o que você joga um desafio do tipo, gente, quem terminar primeiro, essa planilha ganha um café feito por mim. Quem conseguir fazer não sei o que lá, quem conseguir ter 3 atendimentos com estrelinhas, vai... Tarará. É um cara que adora uma competição. Adora. Esses, normalmente, executores, por exemplo, são ótimos vendedores. Mas eles precisam ter um pouquinho de cuidado por causa dos clientes. Vamos explicar daqui a pouco. Por quê? Ele não tem muita paciência para explicar. Ele é um cara muito, como eu falei, muito objetivo. Para ele é para fazer, vamos lá e vamos fazer. Não estou entendendo. Que parte você não entendeu? Não estou entendendo, gente. É para pintar de azul. Acabou. Qual é a outra pergunta? Não estou entendendo. Qual é a sua dificuldade? Detesta gente que não acompanha o raciocínio dele. Odeia, tem pavor. E como a gente falou, tem foco em resultado. Ele quer ver o resultado final. É um ótimo colaborador para você compartilhar resultados da empresa. É um ótimo colaborador para você mostrar para ele aonde você quer chegar. A gente está faturando tanto, seja em números, a gente está vendendo 50 unidades disso e até o final do mês a gente tem que vender 100. Você mostrou para ele qual resultado que você quer. Ele vai conseguir falar, opa, eu tenho um caminho. Olha o desafio. Olha o foco em resultado. Entendeu? Qual é o problema quando você fala isso para executor e você só tem executor? Executor, como a gente falou, é focado em resultado. Um problema sério do executor é que ele realmente executa. No literal sentido da palavra. Se ele tiver que atropelar alguém, se ele tiver que executar alguém, ele vai executar. Então, para atingir o resultado que ele quer, meu filho, tem tempo ruim, não. Não que sejam pessoas más, tá? São pessoas focadas em resultados. Então, às vezes, ele não repara se ele falou de uma forma um pouco mais agressiva com outra pessoa, se ele foi um pouco mais rude, se ele... Enfim, ele não repara. Para ele, isso é mimimi. Como assim? A gente está falando de trabalho, a gente está falando de problema, a gente está falando de resolução de problema. Para de mimimi. Entendeu? Esse cara é desse jeito. Clientes executores. Eles vão querer aquela coisa específica. O cliente entrou para comprar uma calça jeans, você não adianta você oferecer para ele uma saia, uma bermuda, camisa, não é o que ele quer a calça jeans, ponto. E outra, se você começar a oferecer outras coisas para ele, ele vai se emputecer, com o literal sentido da palavra, e vai vir embora e vai falar, nunca mais eu volto lá. Então, assim, é uma pessoa que quer uma coisa específica e ele vai atrás disso. Acabou. Outra coisa, ele quer solução e não detalhes. Exemplo, você vai levar, você tem uma empresa de computador. Meu computador parou de funcionar. Tá, então, eu vou te dar um orçamento sobre isso. Tá bom, me dá um orçamento. Ah, então, a tecla do liga e desliga, que não sei o quê, cansou já, cansou o executor. Falou, eu quero saber quanto tempo vai demorar para ficar pronto. É isso que eu quero saber. Eu não sei consertar, não adianta você não falar nada. Não... Só que ele não vai gastar saliva falando isso. Ele quer o resultado. É isso que ele quer. Detesta enrolação. Quer matar um cliente executor
É você arrumar justificativo. Não, eu não te entreguei porque a peça que a gente estava procurando acabou, gente. Toma, cliente executor, você tem que ser ao contrário. Você tem que falar, olha, sabe aquele prazo que eu tinha combinado? Antes do prazo terminar, você fala, sabe aquele prazo que a gente tinha combinado? Então, não vou conseguir cumprir porque deu problema no carregamento e dele deve estar chegando daqui a 3 dias. Acabou. Você já deu problema, já deu a solução, já falou, já explicou, acabou. Ah, então tá, daqui a 3 dias, beleza. É isso, acabou. Entendeu? Não adianta você falar que você não vai entregar no prazo. O que você vai fazer então para resolver meu problema? Resolve. E às vezes ele parece o quê? Grosso. É o cliente, nossa, que grosso. Normalmente é o que a gente fala de um cliente executor. Meu Deus, que grosso. E pode reparar que nos seus atendimentos tem alguém da sua equipe que atende um cliente que fala, quando termina de falar com ele, sai essa frase. Meu Deus, que grosso. Gente, pode ser grosseria? Pode. Mas às vezes o cara está sendo só executor, né? A pessoa está sendo só executor. Porque ele quer a solução do problema. Ponto. É isso que eu quero. Beleza? Dúvidas? Então vamos para mais um.